Som. Boa tarde para todos, principalmente da família Esporte. Estamos aqui, o pastor Josimar, apelido aí carinhoso, conhecido como Bar. Estou aqui com meu irmão Sebastião. Vamos gravar uma live aí especialmente para vocês, que vocês possam ouvir, tirar um tempo aí e dar uma atenção para esta palavra. E eu já quero iniciar fazendo aqui 20 minutos de oração pela tua vida, pelas nossas vidas. Você que está assistindo aí, medite. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, estamos aqui no Teu nome para gravar uma live, Senhor, trazer uma palavra ao coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, os que conhecemos e aqueles que não conhecemos que irão ouvir essa live. Abençoe, Deus, a família Esporte, os nossos amigos, suas esposas, seus filhos, a sua família. Que o Teu Espírito, Pai, vá de encontro com cada um nesse momento, para que essa palavra que virá do céu atinja o coração deles e da família. O nosso objetivo é abençoá-los, Pai, no Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou ler uma palavra breve, depois passarei aqui para o Tião. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 17, 26, diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. É semelhante aos dias que estamos passando por essa pandemia, irmãos. A Bíblia diz que, como nos dias de Noé, todos comiam, bebiam, casavam-se, iam às festas, jogavam futebol, e quando de repente veio o dilúvio, e Noé e a sua família entrou na arca, e todos que não entraram na arca foram consumidos. Essa pandemia que veio aí foi igualmente, nós podemos comparar. Nós estávamos jogando futebol, outros se divertindo, passeando com a família, nós trabalhando, quando de repente veio esse vento, essa tempestade, a qual tem assolado famílias, lares, amigos, e as pessoas que não tinham tempo para nada, agora têm tempo para tudo. Tempo suficiente para ficar com a esposa, com o filho, para ficar com o esposo, para ficar com a família. Quem não tinha tempo, agora tem tanto tempo que não sabe mais o que fazer com esse tempo. Por isso, meu irmão, meu amigo, família Esporte, você que está ouvindo essa live, essa palavra, nós queremos falar para você que tudo está no controle do Senhor, tudo está nas mãos de Deus. O ser humano anda, para, corre, senta, brinca, chora, sorri, mas ele não olha para o céu, ele não lembra sequer da palavra do Senhor. E aí, quando nós nos deparamos com uma tempestade como essa que estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo global, isso pega nós de surpresa, porque nós estamos preocupados com esta vida, com as coisas dessa terra. Mas eu quero te falar nessa tarde que Deus está preocupado com você, que o Senhor tem olhado, tem cuidado de você e da sua família. Deus tem olhado para o seu coração e para as suas atitudes, para o seu comportamento diante dessa tempestade a qual estamos passando. Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? Diante dessa tempestade nós ficamos procurando um culpado para isso. Os chineses, ficamos procurando os governadores, mas isso não importa. O culpado que eu quero falar para você sou eu e você. A humanidade é culpada dos seus erros, das suas falhas, de tudo que comete de errado. Ele é o culpado e haverá uma consequência para isso. Eu não quero estender, vou passar aqui para o Tião. Ele vai estar ministrando uma palavra aos nossos corações e que você dê toda a atenção, porque essa não é a minha palavra, não é a palavra do Tião, mas é a palavra do Senhor Jesus que Ele preparou ao seu coração. Esteja atento. Amém. Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem. Espero que essas palavras, este vídeo, esta live encontre você em estado de felicidade, que você possa ouvi-la e que ela possa ter valor de
possa fazer o bem ao seu coração, nesse momento aí de desespero, vamos se dizer, que nós estamos passando, né? Que ela possa te exortar, te consolar, que ela possa te aconselhar. Esse é o desejo do nosso coração. Queria já mandar um abraço a todos da família Esporte, o Esporte Veteranos, e também a torcida rubro-negra, né? Terror rubro-negro. E também até o povo da PL, que é a nossa casa, a Igreja Perfeito Louvor. E eu gostaria de fazer uma leitura aqui em poucos minutos e explanar aqui o texto que possa atingir e alcançar o teu coração. Diz assim o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. E naquele dia, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade, ou temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, eu quero situar você no tempo e na geografia. Jesus passara o dia inteiro pregando aqui. Ele prega a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia. E ele se assentou às margens deste mar da Galileia, como é conhecido. Esse é um mar de água doce, uma represa de 21 quilômetros de comprimento, por média de uns 13, 14 quilômetros de largura. E ele fica entre as montanhas da Judéia, o Monte Hermon e o Monte Golã. E Jesus pregava, não tinha microfone como nós temos hoje. Ele usava a geografia, o tempo, o espaço. Ele usava até mesmo o vento para que conduzisse a sua voz e a sua palavra ao coração e ao ouvido dos seus ouvintes. Então Jesus, após pregar o dia inteiro, ele convida os discípulos para passarmos para o outro lado. E ele afirma: passemos para o outro lado. E uma grande tempestade os pegou de surpresa, lá no meio do lago. Lembrando que quando eles iniciaram já era quase a noite. E eu quero trazer isso para os dias de hoje. Que ninguém passa por esta vida sem sofrer tempestade. Ninguém passa ileso por esta vida sem sofrer os golpes surpresos desta vida. Você sempre vai estar diante de uma tempestade, mesmo no território que você acha que domina. Porque os discípulos aqui, a maioria deles eram pecadores e eram familiarizados com aquele mar, ou até com algumas vezes já tinham se deparado com aquela tempestade. Mas eles estavam diante de uma grande, um vento muito forte, que a Bíblia diz que as ondas já quase cobriam o barco. E Jesus estava lá. E ele estava deitado, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos viram Jesus dormindo e a tempestade aumentava. O que eu quero chamar a atenção para nós é que a extremidade do homem, o limite do homem, é a oportunidade de Deus. Quando os discípulos, Pedro, que era um especialista em pesca e em mar, em tempestades, em barco, Pedro não tinha mais o controle da situação.
E as nossas tempestades também fogem do nosso controle. Nós não temos mais controle, porque as nossas extremidades chegaram aos seus limites. É o que está acontecendo agora. E nós, em debates políticos, acusamos a China, o presidente ou os ex-presidentes. Mas, para nós conhecedores da palavra, já foi informado que isso aconteceria. E não tinha data marcada. A Bíblia diz que isso é o princípio das dores. E estes são sinais que o fim está chegando, meu querido. E nós estamos diante de uma palavra que Jesus profetizou. Então não vai ter o exato culpado. Terão os protagonistas aí da pandemia. Mas e quem vai resolver? O que eu quero dizer é que Jesus está no controle de tudo isso. Tudo isso é com a concessão dele, com a aceitação, com a liberação dele. Nada foge do controle de Deus. E os discípulos desesperados foram acordá-lo. Disseram: mestre, não te importa que nós pereçamos? Desperta, faz alguma coisa. E Jesus, ele levanta, acalma, ele fala para o vento se aquietar e fala para o mar calar-te, fica quieto. E Jesus mostrando poder, soberania, glória, majestade, soberania absoluta sobre as leis e as forças da natureza. O mar e o vento lhe obedecem. E surge uma pergunta que os discípulos ressoam. Diz: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? O evangelista Marcos é cuidadoso ao inserir este texto ao redor desses textos. Adornam outros textos. Cura enfermos, expulsa demônios de um gadareno após ele chegar ao outro lado da margem deste rio. E Jesus é soberano sobre todas essas coisas. Então aqui Jesus aquieta e acalma o mar e o vento e pergunta para eles: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? E a resposta está no texto. Por que devemos ter medo? E eu quero lhe afirmar aqui 3 coisas que Jesus falou. Aqui existe uma promessa. Jesus disse: passemos para a outra margem. Nada do que Jesus disser pode ser revogado. Se Jesus disser que passemos, pode ter certeza que passaremos. Se Jesus disser que chegaremos, pode ter certeza que iremos chegar ao destino que Jesus quer que cheguemos. Se Jesus falar para parar, essa pandemia para agora. Creia nisso. E nós estamos inseridos neste quadro. Nós estamos inseridos nesse texto. E Jesus quer falar para você, para sua família, para você que está em meio ao desespero dessa pandemia, ainda por cima está passando por situação de enfermidade, está com crise no seu casamento. Você tem parentes sofrendo longe, sem poder ir visitá-lo. Você tem gente doente longe e não está ao seu alcance, porque a situação já fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Jesus ainda está no seu barco. Jesus ainda está com você. E Ele é controlador. Ele é o regente do universo. E nada foge do controle de Deus. Acredite nisso. Outra promessa que temos aqui. Por que Jesus falou para os discípulos: por que estão com medo? Porque Jesus estava lá. E onde Jesus está, há o domínio da situação, há o controle. E Ele expressa esse poder sobre o mar, sobre a tempestade. Jesus é soberano, meu querido. Jesus é magnífico. Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que está assentado à destra de Deus, que venceu a morte, que venceu os aguilhões do pecado, as algemas, as grades do inferno foram feitas em migalhas por Ele. Esse é o Jesus que nós apregoamos nessa tarde, entendeu?
E temos mais. Jesus, ele diz para eles ficarem quietos, porque ele tinha uma promessa de chegar a outro lado, porque tinha algo lá para fazer. Eu quero lhe dizer que essa pandemia vai passar, e tem algo a ser feito ainda em sua vida, após tudo isso acabar. Jesus é maravilhoso. Quero encerrar respondendo à pergunta dos discípulos, que eles dizem: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é aquele que Deus falou que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele que os patriarcas apregoavam: Abraão, Isaac e Jacó. Quem é este? Este é aquele que todos os indícios, todos os ritos, todas as alegorias do culto hebraico e judaico no deserto e as leis de Moisés se dirigiam. Era a ele, era um resumo, era uma seta apontando. Quem é este? Este, João Batista diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é aquele que o profeta Isaías diz que foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Um homem experimentado no sofrimento, de dores, um homem que não tinha parecer e nem formosura. Quem é este? Este é o pão vivo que desceu do céu. Quem é este? Este é aquele que tem a chave da morte e do inferno, que tem o controle, que é o regente das estrelas e de todas as galáxias. Quem é este? Este é aquele que nasceu em uma manjedoura, cresceu em uma carpintaria, e o dilema e o destino o levou como uma promessa de Deus a morrer em uma cruz, em um madeiro, para que eu, nossas famílias, tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Quem é este? Este é aquele que é digno de abrir os selos, que virá como rei, como leão, que um dia veio como cordeiro. Ele é o pão vivo, ele é o bom pastor, ele é o único e suficiente amigo e verdadeiro do homem. Ele é aquele que rege a sua vida. Ele é aquele que tem a caneta da sua história em sua mão. E a sua história não acabou. Não se desespere. Se você está triste, sinta-se alegre. Se der vontade de chorar, aí chore. Se você está desanimado, sinta-se animado, encorajado por Ele. Se você está desesperado, sinta paz. Porque há dois tipos de tempestade. Existe uma acontecendo no mundo, e existe também uma pandemia, um desespero, uma tempestade dentro de nós. E Ele quer acalmar também essa tempestade dentro de nós. Ele é aquele que acalma as tempestades, seja ela dentro do homem. Só um minuto, está passando um carro aí de som. E Ele acalma a tempestade dentro do homem e fora do homem. Então Ele quer dar paz para você em meio à tempestade, acalmando a tempestade dentro de nós, esse desespero, esse desânimo. Nós temos pouca fé, desacreditamos dele, mas Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele te ama, Ele é o dono, o autor e consumador da sua fé, da sua vida. Ele é o dono, Ele é o criador da sua família. Que Deus abençoe a todos e que esta palavra atinja o seu coração. Que você seja alegrado por Deus, que você seja confortado por Jesus Cristo em meio à sua palavra. O pastor Dosmar irá fazer mais uma oração. Eu agradeço a todos, forte abraço. Estamos todos com saudades da nossa união, das nossas confraternizações, e de nos abraçar, de nos beijarmos, de contarmos histórias e até mesmo fazermos gracinha aí sobre essa pandemia quando ela passar. Que Deus nos ajude, que Deus nos conforte, que Deus nos livre e nos leve até um dia de vitória. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, essa é a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. Aí onde você está, você que ouviu essa palavra, feche seus olhos.
Não se sinta tímido. Deus falou com você e Ele acalmou a tempestade nessa tarde sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra. Eu oro, Deus, em nome de Jesus para a vida desse ouvinte, para a vida, Senhor, dessa pessoa, dessa família que está passando, Senhor, por essa tempestade. Acalma, arranca, Deus, essa angústia, esse medo, essa preocupação, que essa pessoa, meu Pai, creia e acredite que tudo está sob o teu controle. Que o Senhor, meu Pai, visite trazendo paz, trazendo alegria, trazendo fé através de ouvir a tua palavra nessa tarde. Deus, eu oro abençoando cada família, Senhor, do grupo, Senhor, da família Esporte, como também, Senhor, dos veteranos. Que toda família, que todo homem, que toda mulher, que todo jovem seja abençoado nesse momento. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, e agradecemos ao Senhor por esta palavra que veio ao nosso coração e ao coração dessa pessoa que ouviu essa live, em nome de Jesus. Te agradecemos pela sua atenção e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.